Mas a gente sabe que existem vários fatores que podem desencadear a ansiedade, né? Tem, por exemplo, a predisposição genética, às vezes você passar por uma situação como a morte de alguém querido, situações traumáticas, talvez que você viveu no seu passado, geram ansiedade. Fernando, às vezes na sua cozinha, na sua horta, pode estar a solução dessa ansiedade que você está sentindo. Não espere evoluir para uma doença mais aguda, uma doença mais séria. E a síndrome do pânico é o ápice da ansiedade? Com certeza. É onde que você tem aquela sensação de quase morte, você vai para o hospital, você tem atendimento, e aí os exames estão todos normais, né? Porque é lá no bioenergético, passa pelo bioquímico, então é várias sinapses neurais, é realmente uma alteração bioquímica que está acontecendo ali, e a pessoa sente realmente muitos sintomas físicos, mas a gente, como clínico, né, a gente não consegue identificar nos exames séricos ali que realmente está acontecendo. E muitas vezes é perdido o time do tratamento por não ter um diagnóstico correto, né? Muitas vezes, você está estressado, você dormiu mal, volta para casa. E o detalhe é que a pessoa continua tendo o estilo de vida dela. Porque muitas vezes pode ser a alimentação dela que está errada, a gente vai falar sobre isso, sobre os alimentos que aumentam a ansiedade, alimentos que diminuem a ansiedade. Às vezes pode ser um alimento que a pessoa tem alergia, que desencadeia isso. Então, tem várias possíveis causas, né, que podem afetar o organismo da pessoa, que pode estar relacionada, né? Então, hoje, Fernanda, a gente não tem as causas totalmente conhecidas na medicina, o que leva realmente a desencadear, mas a gente sabe que existem vários fatores que podem desencadear a ansiedade, né? Tem, por exemplo, a predisposição genética, às vezes você passar por uma situação como a morte de alguém querido, né? Ou talvez um problema financeiro. Isso tudo pode ser um gatilho, vamos dizer assim, né? Algo que pode gerar o estabelecimento dessa doença. Existem fatores também, Fernanda, é interessante a gente falar sobre isso, aprofundar um pouco mais o que é a ansiedade, né? Existem fatores, por exemplo, biológico, que é o que eu estava falando, alteração de neurotransmissores, que aí áreas específicas do nosso cérebro que são responsáveis pelas emoções, como no caso é o sistema límbico, né, que é responsável. Existem fatores ambientais, por exemplo, se eu convivo com pessoas que são negativas, que estão sempre queixosas, né, seja no meu trabalho, seja na minha família, ou se eu estou vivendo num ambiente onde sempre tem muita queixa correlacionada a financeiro, né? Estou sempre com um problema financeiro. Isso tudo pode gerar um nível de estresse maior e desencadear também um nível de ansiedade. E também, tão importante quanto sintomas psicológicos, né? Situações traumáticas, talvez que você viveu no seu passado, geram ansiedade. Às vezes a gente teme, né? Passou por um sequestro, um assalto. Então, tudo aquilo, aquele estresse daquele momento, o medo de acontecer de novo, de se repetir, pode desencadear também uma ansiedade generalizada e associada também em seguida à síndrome do pânico. Então, é muito interessante a gente ver isso com bons olhos, né? E buscar tratar antes que se instale uma doença mais séria, por exemplo, um problema na tireoide, um hipotiroidismo, muitas vezes diabetes, câncer, doenças cardiovasculares, doenças psicossomáticas, né? Transtorno de personalidade. Então, tudo isso pode acontecer durante essas doenças, né? Está sendo desenvolvida essa doença, porque você não acorda doente, você vai adoecendo todos os dias com as suas escolhas diárias. Então, quando você perceba o menor sintoma que você precisa, de repente, estudar um pouco mais, ver dentro da sua rotina, porque a gente vai falar sobre isso, né, Fernanda? Às vezes na sua cozinha, na sua horta, pode estar a solução dessa ansiedade que você está sentindo. Não espere evoluir para uma doença mais aguda, uma doença mais séria.